Olá pessoal, quem fala é o professor Davi e hoje é dia de matemática de quinta. A gente vai falar sobre a equação da elipse. O que é uma elipse? O que é a equação da elipse? Da onde que veio e para onde que vai? De boas? Primeiro de tudo, tem muita gente, tem muito professor que fala assim, né? Ah não pessoal, uma elipse tem o formato de uma coxinha. Assim, uma coxinha. Aí tem o biquinho da coxinha aqui e tem a bundinha da coxinha aqui. Isso aqui é um exemplo para a gente começar a imaginar o que é uma elipse, tá? Mas isso aqui, a coxinha, um ovo, não é uma elipse, sabe por quê? Porque se for avaliar aqui bem, tem essa parte que é mais bicudinha, que a gente chama de biquinho da coxinha, né? E tem essa parte aqui que é mais larga, que a gente chama de bundinha da coxinha, tá? Então isso aqui não tem simetria, até pode ter uma simetria aqui, né? Esse lado por esse lado aqui, ó. Mas não tem uma simetria na hora de desenhar ela, tá? Porque quando eu vou desenhar ela, quando chegar aqui eu vou ter que fazer uma curva maior para chegar mais rápido aqui. Enfim, não é simétrico. Já a elipse é simétrica, tá? Não tem um ponto assim que é mais arredondado que o outro. Ela é toda arredondadinha nas bordas de forma simétrica. Todos os lados são iguais. Então eu vou desenhar aqui, ó. Isso aqui é uma elipse. É uma elipse na horizontal. Também posso ter uma elipse assim, ó. De boas? Pode ter uma elipse assim, na vertical. De boas? Ou também pode ter uma elipse inclinada? Sim, pode ter uma elipse inclinada, só que daí é um cálculo um pouquinho mais complicado, tem que fazer girar o plano cartesiano, tem que fazer um jogo a mais e não é estudado no ensino médio esse conteúdo, tá? Mas é possível sim, então tem infinitas posições para essa elipse, tem infinitas. Só que no ensino médio a gente aprende duas, essa e essa. E as fórmulas não são iguais. Então, essa aqui tem uma fórmula, a primeira tem uma fórmula diferente da segunda. Mas a diferença é sutil, é coisinha pouca, tá? É coisinha pouca, a gente vai entender isso aqui até o final desse vídeo, tá? Já enrolei bastante, já deu 2 minutos. Coloca pra botar aí 2x aí que tu vai ver rapidinho. Depois, só para quem tem curiosidade mesmo, saber de onde que vem a fórmula, tá? Então, isso aqui é a elipse. A elipse se comporta desse jeito. E como é que a gente constrói uma elipse? Eu vou apagar essas duas elipses aqui, ó. Como é que se comporta uma elipse? Então, tu tem que imaginar agora, um exercício de imaginação, imagina um cordão. Depois, tu pega esse cordão e deixa ele esticadinho. Deixa esticadinho lá na parede, lá, esse cordão. De uma ponta a outra. Então, ele vai ficar uma reta, né? Então, eu tenho essa ponta aqui, ó, que eu vou chamar de A1, e essa ponta aqui que eu vou chamar de A2. Ficou lá. Tá lá. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse A1 e vou deslocar ele para ele ficar um pouco mais perto de A2. E o A2 eu vou deslocar ele também para ele ficar um pouco mais perto de A1, tá? E esse deslocamento eu vou fazer aleatório, tá? Mas depois a gente vai entender que de uma forma ou de outra, mesmo que seja de forma aleatória esse deslocamento, no final das contas vai formar uma elipse igual. Só que daí depois que formou, a gente vai verificar que esse espaçamento sempre vai ser o mesmo, tá? Mas inicialmente eu posso deslocar como eu quiser. Então eu vou deslocar esse A2 um pouquinho mais para cá, ó. Eu vou começar a chamar esse A2, eu vou botar de azulzinho. Vou começar a botar aqui, ó. Vou chamar esse A2 agora de F1. E esse A1, né, de F1. E esse A2 eu vou chamar de F2. Então trocou a nomenclatura para entender que é pontos diferentes. De boas? Quando eu pegar esse barbante que estava esticadinho e tirar ele daqui e colocar ele mais perto um do outro, o que vai acontecer com o barbante? O barbante que estava esticado, ele vai formar uma curva. Então ele vai formar isso aqui, quer ver? Ó? Ele vai formar uma curvita. Então, o barbante estava esticadinho. Agora ele formou essa curvinha aqui, ó. Ah, ficou bonito, hein? Eu vou até botar essa aqui. Vou até dar um corte no vídeo aí, eu acho, porque me atrapalhei tudo aqui. Mas eu desenhei de volta aquela linha lá esticada. E com esses dois pontos agora, eu troquei de lugar os dois pontos. Então ficou com sobra na minha linha. Então, essa parte em vermelho aqui, deixa eu tirar aqui. Essa parte aqui em vermelho aqui, ó, tem o mesmo tamanho dessa cordinha aqui. Tem o mesmo tamanho. Só que agora, ao invés de ela estar bem esticadinha, ela tem folga para fazer essa curvatura. Porque vamos imaginar que ela está na parede, né? Então o próprio peso da gravidade vai puxar essa cordinha para baixo e vai formar essa curvatura. Quando forma essa curvatura ali, se tu for prestar atenção, aquilo ali já é a metade da elipse. Porque a minha elipse é assim, né? Ó. A minha elipse é assim. Então, quando tu vê essa curvatura aqui, que eu tô desenhando em azulzinho aqui, ó, quando tu vê essa curvatura ali,
O que é aquela curvatura ali? É essa parte de baixo da elipse. De boas? Se eu pegar essa parte aqui e imaginar que bateu um vento de baixo para cima e soprou a cordinha para cima, ela vai fazer esse balãozinho para cima. Então vai completar a minha elipse. De boas? Então é assim que se forma uma elipse. Aqui não ficou toda torta, né? Mas é porque eu desenhei de qualquer forma, tá? Então é assim que se forma uma elipse, tá, pessoal? Então era uma distância total, né? Que vou chamar aqui de 2A. Era uma distância de 2A que estava esticada. Daí, mantendo esse mesmo tamanho, foi colocado esse mesmo tamanho um pouco mais próximo um do outro. Então, essa diferença desse tamanho ali que sobrou vai formar essa curvatura que vai formar essa elipse, tá? Vamos ver um pouquinho mais assim, planificar isso aqui de forma geométrica, né? Vamos fazer o seguinte, ó, eu vou apagar isso aqui, que ficou mó feio, e vamos entender, tá? Vou pegar esse desenho aqui de cima aqui, ó. Esse aqui, ó, para nós entender. O que a gente fez? A gente pegou e trocou o ponto A1 de lugar, a gente botou lá em F1. E pegou o ponto A2 e colocou lá em F2. De boas? O que aconteceu? Quando eu pego essa linha aqui, que ela está com sobra, que está aqui embaixo com sobra aqui, ó, quando eu estico ela assim, ó, ela vai formar tipo uma espécie de um tipo de triângulo. Nem sempre esse triângulo vai ser igual, tá? Porque se eu esticar essa linha até aqui, ó, veja uma coisa, eu estiquei até lá, ó, ele vai formar esse triângulo diferente. Então, cada forma que eu estico essa linha ali, ela vai formar um triângulo diferente. Mas não importa o tipo de triângulo que formar. O importante é entender uma coisa, que a cordinha vai continuar sendo a mesma. Então, em qualquer lugar que eu esticar a cordinha, vai formar o triângulo, mas se eu somar esse lado de cá do triângulo com esse lado de cá, vai dar a mesma soma que eu tinha inicialmente. Né? Não sei se eu falei certo, vou falar de novo. Se eu somar essa distância com essa distância aqui, vai dar a minha cordinha total. Porque aqui eu meio que dividi a cordinha em dois pedaços, né? Um pedaço do lado de cá e um pedaço do lado de cá. Mas é a mesma cordinha, então tem o mesmo tamanho. Depois, então parece que isso aqui não vai dar em nada, né? Mas olha só, quando eu faço isso aqui, eu formo um ponto P aqui, ó. Então, em cada posição que eu puxar essa cordinha, respeitando sempre essa distância total, que não pode ultrapassar dessa distância inicial aqui, ó. Porque não consegue ultrapassar porque não tem corda o suficiente para ultrapassar dali. Então, no máximo que eu vou chegar, quando eu esticar a cordinha, vai ser em A2. Então, eu vou esticar a cordinha e no máximo vou chegar até A2. Não vou conseguir passar. Da mesma forma do outro lado, eu não vou conseguir passar de A1. Porque a minha cordinha não tem metragem suficiente para passar daquilo ali. Depois, então, isso aqui é o princípio básico da formação da minha elipse. Então, se eu puxar aqui um pouquinho mais para o lado, eu formo outro ponto. Se eu puxar um pouquinho mais aqui para o outro lado, eu formo outro ponto. E assim eu vou formando ponto por ponto até que eu tenha a minha elipse por completo. Depois, ficou feia pra caramba, né? Mas enfim, é assim que se forma, tá? Uma elipse. E como é que a gente vai calcular tudo isso, professor? Então a gente tem que entender o que está acontecendo ali, tá? Então eu vou tirar esse carinha daqui, ó, vou deletar ele. E essa reta que eu fiz aqui com a cordinha, eu vou fazer o seguinte, eu vou aproveitar que está ali já na mão, assim, tá na mão, né? Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou traçar aqui, ó, um plano cartesiano. Vou falar que aqui é x e aqui é y. E vou falar que exatamente o centro dessa elipse passa no centro do plano cartesiano. Essa elipse pode ser deslocada. Aí vai ter que fazer um ajuste depois na fórmula lá no final, tá? Mas é bom entender o jeito mais fácil que pode aparecer a elipse quando ela está certinho no plano cartesiano, no centro dele, na origem. Então assim, ó, a gente tem esse... Vamos verificar coisinha por coisinha. Esse A2. Esse A2, ele tem uma certa distância do centro. Ó, aqui é o centro. Então ele tem uma certa distância do centro. Vamos chamar essa distância aqui, ó, essa distância daqui até aqui, de distância A. Então tem uma certa distância e essa distância vale A. Então, se essa distância vale A e está saindo da origem, quer dizer que essa coordenada aqui, ó, essa posição, é A. Depois, como está certinho no meio, o outro lado tem que ser espelhado, tá? Tem que ser simétrico. Então, o outro lado também vale A. Essa distância aqui, ó. Essa distância aqui também vale A. Só que a posição não vai valer A, porque está do outro lado do plano cartesiano. Então, aqui vai valer menos A. Depois, tranquilo, né? Facinho, né? Facinho, facinho, facinho. E esse foco 1, esse F1 e esse F2, que a gente chama de foco, né?
também tem uma certa distância do centro. Essa certa distância do centro... Oh, meu Deus do céu. Oh, meu Deus do céu. Essa certa distância do centro é isso aqui, ó. Essa distânciazinha aqui que eu vou chamar de C. Então aqui também tem C do outro lado, é a mesma distância. C. Só que tem um detalhezinho aqui. Essa distância, como está saindo da origem, quer dizer que essa coordenada aqui de F2 é C. Mas a coordenada de F1, como está do outro lado, o tamanho é o mesmo. O tamanho é o mesmo, é C. Mas a coordenada, como está do outro lado, vai valer menos C. De boas? Então, inicialmente é isso. Então, o que eu fiz aqui? Coloquei esses pontos aqui, ó, principais que formam a minha elipse, num plano cartesiano. Então, os pontos principais que formam a elipse é quem? É esse A1 e esse F1. Quem é o A1? É o vértice maior. E quem é o F1? É o foco, é o deslocamento dessa linha, um pouco mais por centro, tá? Então, assim, ó, o que vai acontecer aqui? Lembrando que o A1 é vértice maior. Então, esse A aqui e esse A aqui vão ser minha posição do vértice maior. Então, eu vou chamar o A de vértice maior. E o meu A também é uma outra coisa. O meu A também é o meu semi-eixo. Por que semi-eixo? Porque daqui do A1 até o centro não vale A, essa distância aqui não vale A, isso aqui não é a metade do caminho. Então, o eixo total da minha elipse vale quantos? 2 vezes o A. Então, vale 2A. Porque eu tenho o A aqui e tenho o A também do outro lado. Então, vai valer 2A, o meu eixo completo da minha elipse. Só que a metade vale o semi-eixo. De boas? Então, a metade do caminho é o semi-eixo. Que é a metade do caminho? É A. Então, quer dizer que 2A é o eixo, professor? Sim, 2A é o eixo. Só que a gente tem que, é bom até botar aqui, ó, eixo maior. Porque a gente tem que lembrar que a elipse tem um ponto de máximo e um ponto de mínimo. Lógico que a elipse pode trocar de posição, né? A elipse pode ser desenhada assim, pode ser desenhada assim, pode ser desenhada de várias formas. A gente vai aprender essas duas formas aqui, tá? Em pezinha e deitadinha. Então, nesse caso aqui, ó, dessa primeira elipse, o ponto de máximos estão aqui. Então, aqui vai estar o meu A e o meu menos A. Os meus pontos de máximo nessa outra elipse aqui já estão aqui. Aqui vai ser o meu menos A e o meu A. De boas? Então, tem essa particularidade aqui. Tranquilo? Não sei nem se eu tinha falado já isso aqui. Olha só. Lembrando, então, que quando eu esticar essa cordinha aqui, eu vou esticar ela bem no eixo Y. Então, quando eu esticar essa cordinha no meu eixo Y, ó, vou esticar essa cordinha no meu eixo Y, porque ela estava em A1 e A2, agora eu peguei a cordinha, coloquei em F1 e F2, e estiquei ela até o eixo Y. Esse cruzamento aqui, ó, esse ponto que vai ficar ali no eixo Y, a gente vai chamar de ponto mínimo. É o ponto mínimo, tá? É a parte do eixo menor. De boas? Porque é onde que a elipse vai ficar mais achatada, vamos dizer assim, tá? Então, esse pontinho aqui eu vou chamar de B. De mesma forma, quando eu puxar a minha linha ali, ó, 1, 2, tá, vamos fazer certinho aqui, ó. Quando eu puxar a minha linha aqui para baixo, eu vou ter quem? O meu menos B. Tranquilo? Porque essa distância aqui eu assumi que vale B. Tranquilo? Então, esse B, eu vou botar aqui, ó. Esse B também é um vértice, só que é o vértice menor. Tranquilo? É a parte do vértice menor. Porque ela vai ficar mais esticada para o lado, porque ela vai chegar a vir até aqui no A2. Então essa parte aqui vai ficar um pouquinho menor. E também pode ser o semi-eixo. Porque também tem um eixo ali também, né? Tem esse eixo aqui, ó. Tá vendo aqui? Tem esse eixo aqui, ó. Só que daí não é o eixo total, porque eu estou falando só de B. O B vai até da origem. Ó, o B vem da origem até lá em cima, até o vértice menor. Então eu chamo de semi-eixo. Mas se vir de um vértice até o outro, eu chamo o eixo completo. Então eu posso falar que 2B é o meu eixo completo. Então é o meu eixo. Só que é o meu eixo menor. De boas, Momo Bolachinha, né, cara? Esse vídeo aqui vai ficar bem gigante, tá? Bem gigante mesmo. Mas é bem instrutivo, tá? Para alguém vai ser útil. Às vezes até para mim no futuro, que é muita informação, a gente acaba esquecendo, tá? Então vamos lá. Já estudamos bastante ali.
Então vamos analisar essa bagaça aqui, ó. Vamos analisar. Vou tirar esse tracinho daqui para não ficar tão pesado o nosso desenho. Então vamos analisar só a parte de cima, tá? Quando eu boto esse ponto B aqui, ele também forma um outro ponto. Esse ponto B aqui é a distância de 0 até B. Mas aqui eu posso dizer que formou um ponto aqui da minha elipse. Esse ponto aqui. Essa distância de F1 até esse ponto P, como os dois lados são igual, eu posso dizer que essa distância aqui é A. Agora tu fica pensando, por que é A? Porque a minha cordinha total não vale 2A? Porque quando eu estico ela daqui até aqui, ela não vale 2A? Então eu peguei essa mesma cordinha e só fiz uma dobrinha nela. Ela vai ficar com o mesmo tamanho, só que ela vai ficar dividida em duas. Então no final das contas vai ser a mesma cordinha. Como eu peguei e coloquei esse meu ponto P bem aqui, ó. Coloquei bem esse ponto P bem aqui, ó, no centro de tudo. Onde que reparte tudo. Então os dois lados tem que valer 2A. A única forma de tudo isso aqui valer 2A é se cada lado valer A. Que daí eu vou ter que somar, vai dar 2A. De boas? Então ali essa distância vale A. E daqui a gente vai tirar o quê? Daqui a gente vai tirar a primeira equação, que eu chamo de equação auxiliar. Vou botar aqui A de verdinho. Por quê? Ali eu tenho um triângulo, ó, vou botar bem pequenininho aqui, ó. Ali eu tenho um triângulo aí, ó. Vou botar só lá um cortezinho para desenhar um triângulozinho bonitinho aqui, ó. Então esse triângulo aqui, ó, esse triângulo verdinho que eu desenho aqui, ó, nada mais é do que esse triângulo aqui que formou aqui, tá? Eu só coloquei ali para ficar um pouco mais fácil enxergar o que está acontecendo. Então, pelo que eu fiz ali, ó, esse lado da hipotenusa é esse lado de cá, ó, né? É o mesmo triângulo. Então, esse lado da hipotenusa vale quantos? Vale A. Tranquilo? E essa parte de baixo do meu triângulo? Essa parte de baixo do meu triângulo é essa parte de baixo aqui, ó. Que eu já falei que vale quantos? Que vale C. Então, aquela parte ali vai valer C. E quantos que vale essa altura desse triângulo? Vale essa partezinha aqui, ó. Que eu já falei que vale B. Então, essa parte do triângulo aqui, a altura, vale B. Daqui eu tiro a fórmula auxiliar, a equação auxiliar da elipse, que é A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, que nada mais é do que a equação ou teorema de Pitágoras. Tá? Vou trocar esses dois aqui, porque ficou feio, cara. Meu Deus. Ficou mais feio de novo. Agora deu certo. Beleza, pessoal? Então, isso aqui é uma equação auxiliar. Tá? Então, por que essa aqui não é a equação da elipse mesmo? Porque eu tenho um ponto P lá, né? Quando eu começo a variar esses pontos, vai formar outro ponto aqui, vai formar outro ponto aqui, vai formar outro ponto aqui. Esses pontos vão formar a minha elipse. De boas? Vai formar a minha elipse assim, ó. Vai formar a minha elipse aqui. Então, aonde está o meu ponto P nessa fórmula ali? Eu tenho o A, eu tenho o B e tenho o ponto C, e o C. E cadê o P? Então, aquela fórmula ali não serve para calcular a elipse, porque eu não tenho relacionado a ela o ponto P. Mas ela é importante porque relaciona todos os lados, todas as medidas da minha elipse. Ela relaciona a medida do semi-eixo maior, relaciona a medida do semi-eixo menor, e relaciona aquele C, que é a distância do centro da elipse até o foco. Então, é uma fórmula importante? Sim, é uma fórmula importante. Mas não é possível, a partir dela, fazer a minha elipse, tá? Então, eu vou começar a calcular de uma forma diferente, mas que envolva esse P. Esse P. Então eu tenho que entender o quê? Que esse P tem uma coordenada. A coordenada dele é X e Y. De boas? Então eu vou calcular a distância, vou imaginar que esse P está em outro lugar. Ó, vou até fazer o seguinte, ó. Vamos pegar esse P e vamos botar em outro lugar. Vou fazer o seguinte, assim, ó. Aqui era B, né? Vou pegar aqui e vou dizer que esse P veio aqui, ó. Então tem um ponto aqui qualquer, P. E esse P poderia estar em qualquer lugar nessa elipse. Depois, esse P. E esse P tem uma coordenada X e Y. Eu vou deixar assim para ficar de forma genérica, né? Para a gente conseguir calcular tudo. Então, se eu conseguir calcular essa distância de F1 até P e essa distância de P até F1, se eu conseguir calcular elas e somar as duas, vai dar quantos? A distância total eu sei que vai ser sempre essa distância de A1 até A2, que inicialmente vale quantos? 2A. Então, eu sei que eu somar aqui, deixa eu botar aqui para baixo aqui. Eu sei que eu somar a distância de F1 até P mais F2 até P, vai me dar quantos? 2A. Eu sei que vai dar 2A, porque a minha cordinha desde o início vale 2A. Tem aquele tamanho ali, vamos falar que vale 10. A minha cordinha vale 10. Então, se eu somar a distância de F1 até P e de F2 até P, vai ter que dar 10.
não vai nem ser cortada nem adicionada a cordinha nessa parada aí. Então ela vai continuar igual. Então F1P mais F2P é 2A. E quem é F1P e F2P? É a distância aqui, ó, desse ponto até esse ponto aqui. São distância entre pontos. E como é que é a equação da distância entre pontos? É só eu lembrar, vou botar aqui no cantinho aqui, ó. Distância entre pontos é a raiz quadrada da variação de x ao quadrado mais a variação de y ao quadrado. Depois tem um videozinho na playlist de demonstração que eu demonstro essa equação aqui, tá? É bem simplesinha. Se tu for observar, é o teorema de Pitágoras, tá? Só passei essa raiz para o outro lado que estava aqui ao quadrado. Então é o d ao quadrado é a hipotenusa, né? Então a hipotenusa ao quadrado é a soma da base do triângulo mais a altura do triângulo ao quadrado. Então, só passa esse quadrado para o outro lado em forma de raiz e forma a equação da distância entre dois pontos. Teorema ali é muito usado, tá? Então, aonde tem F1P, eu vou colocar essa fórmula aqui. De boas? Só que usando a coordenada de F1 e de P. Beleza, vamos lá. Ó, então, você que vai dar uma raiz. Vai dar uma raiz bem bonitona aqui. Qual é a parte de x? Porque eu tenho que fazer a variação de x, né? Então, tem que fazer, o que é a variação? É a parte final menos a inicial. Qual é a parte final de F1? Lá em x. Ó, a parte final de F1 lá em x, ó, vou botar até a coordenada aqui. Ó. A parte de F1 em x é menos c. E a parte de y? É zero, porque ele não tem altura, né? Ele está só ali em cima do eixo das abscissas, que é o x, né? Então ele não tem altura. Então ele vai ser menos c, porque ele está na posição menos c, e vai ser zero. Da mesma forma o F2, só que vai ser trocada ali a posição do ponto, né? E a coordenada do lado de cá do plano cartesiano é positiva. Então aqui vai ser C positivo, vou botar em vermelhinho. C positivo e 0. De boas? Aqui já vai ser o suficiente, ó. Então vai ser a coordenada de x, que é menos c, e a coordenada de x em p, que é x. E essa coordenada em p, eu vou dizer que é a parte final. Então p é o ponto final e F1 é o ponto inicial. Então vou pegar o final, que é x. Ó, vou pegar o final, que é x. E vou diminuir do inicial, que é menos c. Só que aqui aquele menos c, com esse menos c aqui, vai me dar quem? Mais c. E isso aqui vai ser elevado ao quadrado. Mais a parte agora de a variação de y. Vamos lá, vamos pegar o F1 de novo. A gente está olhando esses dois pontos aqui, né? Tanto o P como o F1. Então a parte de F1 em y é 0. E a parte de P em y vale y. Então é o y menos 0. Y menos 0 dá y. Vai dar y ao quadrado. Mas aqui, rapaziada, nota uma coisa. Eu já calculei aqui, eu estou pelo menos começando a calcular a distância entre F1 e P. De boas? Agora eu vou fazer isso aqui, ó, a distância de F2 a P. Vai ser praticamente a mesma coisa, tá? Isso aqui vai ser igual a uma raiz quadrada. A variação de x aqui, ó, agora vale 3. Então vai ser a final, que é x, menos 3. Dessa vez vai ficar positivo, porque esse vai ficar positivo, não, vai ficar negativo, porque esse 3 aqui é positivo. Então vai ser o final, que é x, menos o inicial, que é 3. Isso aqui é elevado ao quadrado. Mais a parte em y. Então vai vir de 0 e vai ir até y. Então ao final, y menos 0. Que dá y ao quadrado. E essa sominha aqui dá quantos? 2a. De buenas? É muito facinho, né, rapaziada? Facinho, facinho, molinho, molinho. Né? Como eu falo para os alunos, é mumu com bolachinha. Então aqui eu já tenho a equação da elipse. Ah, que complicada. Por isso que a gente vai continuar fazendo conta. Ela está muito complicada ainda. Tem que fazer raiz quadrada e blá, 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 blá. Daqui eu consigo já tirar uma elipse aqui. Consigo. Só que a gente vai simplificar mais ela. Tá? Agora vai vir um pouco mais de álgebra, tá aqui. É fazer continha de número aqui, ó. Então, o que está complicando demais aqui a nossa vida? Essas raízes, essa parte de vermelhinho. Então, vou fazer o seguinte. Vou eliminar essas raízes, tá? Então, para adiantar o vídeo aqui, ó, vou fazer o seguinte. Vou copiar isso aqui. Vou colar aqui. Opa. Como não copiou? Eu vou até desistir de copiar, quer ver? Copiar. Colar. Ó, eu tenho a mesma expressão ali, né? A mesma equaçãozinha. Vou fazer o seguinte, vou pegar essa raiz aqui, ó, eu vou passar lá pro outro lado. Então, eu vou passar lá pro outro lado lá. Só que ela vai negativa pro outro lado. De boas? Então, o lado de cá ficou o quê?
ficou essa raiz igual a isso aqui. Depois, eu só coloquei a minha raiz para o outro lado e ela trocou o sinal. De positivo ela foi para negativo. Depois, por que eu fiz isso? Porque agora eu tenho uma raiz sozinha aqui. Ó. Agora, se eu elevar isso aqui ao quadrado, eu consigo cortar o quadrado com uma raiz. Só que o que eu faço do lado da igualdade, eu sou obrigado a fazer do outro lado também. Então, tem aqui, eu também sou obrigado a levar ao quadrado. Tranquilo? Então, esse quadrado vai cortar com essa raiz. Vai deixar só quem? X de x menos c. Aqui é c, né? Por que apareceu um 3 aqui? Pois é, eu botei 3, né? Por que 3? C aqui, tá? C. Raiz de c ao quadrado mais y ao quadrado. Pegou lá? Pegou, tá? Não sei porque apareceu aqui, tá? Ó, tem isso aqui, né? Vai dar o primeiro ao quadrado mais o segundo ao quadrado menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Menos 4a raiz daquele tudo ali. Vou chamar de t, para não ter que repetir de novo, tá? Aquele tudo ali da raiz aqui, ó, vale t. De boas? Para não ter que repetir de novo aqui. O que vai acontecer aqui? Eu vou conseguir fazer alguns cortes. Ó, eu vou conseguir cortar esse x ao quadrado, esse carinha aqui, eu vou passar lá para o outro lado. Ah, esse x ao quadrado dá de cortar aqui, ó. Agora que eu vi, ó. Pique, pique. Cortei, eliminei. Então ficou só aqui para passar para o outro lado. Esse carinha aqui, 2xc. Então ele vai para o outro lado sempre com o sinal trocado. Então vai ficar menos 2xc. O lado de cá ficou quem? Eu só vou repetir. Mais 4a ao quadrado, menos 2xc. E deu. Aqui, logo de cara, eu consigo juntar esse carinha com esse carinha. Não é verdade? Menos 2xc mais menos 2xc, os dois vão se somar. Então eu vou ter no total menos 4xc. De boas? Uma outra coisa que eu posso perceber aqui, ó, que tem 4 aqui e 4 aqui. Todo monômio tem um 4. Então eu posso dividir todo mundo por 4. Quando eu dividir todo mundo por 4, esse 4 vai se anular, tá? Só o 4, sinal não. Então eu vou botar o sinal de novo aqui. Beleza? Então assim ficou um pouquinho mais simples. O que eu vou fazer? Eu estou correndo mais porque já deu meia hora nesse vídeo. Vou levar isso aqui ao quadrado. Vou elevar isso aqui ao quadrado. E vai me dar o quê? Isso aqui ao quadrado é a ao quadrado vezes aquilo lá de dentro ao quadrado. Então eu vou desenvolver isso aqui também, tá? Para agilizar, né? Aqui vai cortar o quadrado com a raiz. Então vai sair da raiz. Vai ficar só aquela parte lá de dentro. Vou fazer esse produto da diferença aqui. Vai ficar x ao quadrado mais c ao quadrado menos 2xc mais y ao quadrado. De boas? Só resolvi isso aqui e repetir o x ao quadrado aqui. De boas? Então, do outro lado vai ficar o quê? Isso aqui também é um quadrado da diferença. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar esse menos xc e colocar depois do a ao quadrado. Só para ficar um pouquinho mais bonitinho, tá? Então vai ficar a ao quadrado menos xc. Porque assim a gente consegue ver claramente que isso aqui é um quadrado da diferença. A gente podia se confundir antes, tá? Então vai ficar como? Eu simplifiquei lá, né? Vai ficar o primeiro ao quadrado, a ao quadrado é a na quarta. Mais o segundo ao quadrado, que é x ao quadrado, c ao quadrado. Menos 2 vezes o primeiro, vezes o segundo. De boas? Aqui, pessoal, eu vou fazer aqui a distributiva, tá? Então vai ficar como? Vai ficar a ao quadrado, x ao quadrado, mais a ao quadrado, c ao quadrado, menos 2a ao quadrado, x, c, mais y, mais a ao quadrado, y ao quadrado. De boas? Do outro lado vai ficar a mesma coisa, só vou repetir ali, mais x ao quadrado, c ao quadrado, menos 2a ao quadrado, xc. Tranquilo, vou dar um zoom out aqui para aparecer para vocês ali. Foi! Vamos lá, então. Tem alguma coisa para importar aqui? Deixa eu ver. X ao quadrado, x ao quadrado. Não tem ninguém para cortar. Mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar um pouquinho mais perto os semelhantes. Então, eu vou juntar mais perto quem tem x. Então, vai ficar a ao quadrado, x ao quadrado, que está aqui. Cadê o outro x? Tem outro x aqui. Então, vai ficar menos 2a ao quadrado, xc. Tem algum outro x por aí? Pessoal. Agora que eu vi, ó. Esse menos aqui pode cortar com esse aqui, ó. Para anular. Então, isso aqui eu não preciso nem colocar aqui. Tem aqui, ó, mais x ao quadrado, c ao quadrado. Vou passar lá para o outro lado. Vai ficar menos x ao quadrado, c ao quadrado. De boas? Tem mais algum x por aí? Não. Vou botar agora a parte do y, que é esse aqui. A ao quadrado, y ao quadrado. Beleza. Para o outro lado, eu vou colocar isso aqui. Vai ficar menos a ao quadrado, c ao quadrado. Vou botar até o seguinte, ó. Vai ficar a ao quadrado menos a ao quadrado, c ao quadrado. Tá? Botei isso aqui na frente para ficar mais bito. Tranquilo? Então, corta aqui e vou tirar dali.
olha só. Por que eu botei um pouquinho mais perto do semelhante? Porque eu quero colocar em evidência. Então eu vou colocar esse x aqui, ó, em evidência. Então vai ficar x ao quadrado vezes a ao quadrado menos c ao quadrado. De boas? Essa parte não tem como botar em evidência, só tem só um fator ali, né? Então vai ficar a ao quadrado, y ao quadrado. Do outro lado eu vou colocar quem ao quadrado? O meu a. De boas? Esse a aqui é a na quarta, né? Copiei errado ali, a na quarta. Então eu vou colocar o meu a ao quadrado meu a ao quadrado em evidência. Vai ficar a ao quadrado vezes a ao quadrado menos c ao quadrado. Por que eu botei o a ao quadrado em evidência? Porque o meu a ao quadrado está aqui dentro. Ó. Tá? A ao quadrado vezes a ao quadrado. Se eu fazer isso aqui, né, lógico que eu vou chegar nisso aqui de novo, tá? Logicamente, tá? Então, o que aconteceu aqui? Aconteceu um negócio bem bonito. Eu tenho aqui a ao quadrado menos c ao quadrado e tenho o a ao quadrado menos c ao quadrado. Se a gente for voltar lá no começo, naquela fórmula auxiliar, eu consigo isolar aqui o meu b. Consigo isolar o meu b ao quadrado, passando o meu c lá para o outro lado, que vai ficar a ao quadrado menos c ao quadrado. Então, eu sei o valor de meu b ao quadrado. Vale quem? A ao quadrado menos c ao quadrado. Então, no lugar disso aqui, ó, no lugar disso aqui, eu vou colocar quem? O meu b ao quadrado. No final das contas vai ficar x ao quadrado vezes b ao quadrado mais a ao quadrado y ao quadrado, a ao quadrado b ao quadrado. De buenas? Qualquer momento desse aqui, pessoal, a gente podia parar e dizer que era a equação da elipse, tá? Mas a gente consegue simplificar ainda mais, tá? A gente vai dividir todo mundo por a ao quadrado. Dividir todo mundo por a ao quadrado, todo mundo por a ao quadrado. Quando eu faço isso, esse vai cortar com esse vai cortar com esse. De boas? Vai ficar como? X ao quadrado b ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado é igual a b ao quadrado. Agora eu vou dividir todo mundo por b ao quadrado. Então vou dividir aqui por b ao quadrado, vou dividir aqui por b ao quadrado, vou dividir aqui por b ao quadrado. Quando eu faço isso, esse b ao quadrado corta com esse b corta com esse vira 1. Então, isso implica que o que sobrou ali? X ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Beleza, rapaziada? Então, essa aqui, sim, é a equação reduzida da elipse, tá? Lógico, tem uma equação geral, que daí eu vou deixar para outro vídeo, que esse vídeo aqui já deu muito grande, tá? Então, o que a gente tem que observar aqui, ó? Que o meu lado grandão da minha elipse está relacionada com o eixo x. De boas? Ela está relacionada com o eixo x, assim, ela está aqui, ó. Porque pode ver aqui no nosso desenho que o meu A, o meu lado grandão, está relacionado com o eixo x. De boas? Então, por isso que aqui na fórmula apareceu meu A relacionado com o x. Porque essa elipse, vamos dizer que ela está deitada. Tá? Ela está maior, mais prolongada no eixo x. Então, existe também uma outra equação, que é essa aqui, ó. B ao quadrado mais y ao quadrado, a ao quadrado igual a 1. Essa outra equação aqui, o que acontece com a elipse? Ela fica mais em pezinha, ela vai ficar assim, ó. Porque a parte maior da minha elipse está relacionada ao eixo y. Olha só a parte da elipse aqui, ó. Do y e o meu lado maior. Não estão juntinhos os dois? Então, isso diz que a minha elipse está em pezinha, né? Na fórmula de cima, a minha elipse está assim, ó. Deitadinha. Tá deitadinha. Tranquilo? Deixa eu dar um zoom out aqui. Mostra aí, rapaz. Então, essa aqui é a minha equação desse tipo de elipse. Essa aqui é a minha equação para esse tipo de elipse. Tranquilo? Lógico que existem infinitos tipos de elipse. A gente vai estudar esses dois tipos. Lógico, tem infinitos tipos de posições de elipse no plano cartesiano. Essa aqui, a elipse está na origem, tá? Origem. Então, isso aí tudo tem que ser levado em consideração, tá? Infelizmente, nesse vídeo não vai trabalhar com outros tipos de elipse, somente a elipse fora da origem, porque já se deu 38 minutos, passa a vida, passa rápido, né? Então, abraço pessoal, até o próximo vídeo, falou!